as boas-vindas à Casa Fernando Pessoa. Vamos começar de seguida mais uma sessão deste ciclo que já é antigo, já nos acompanha há alguns anos, as aulas de Poesia Mundial, em que convidamos um especialista, professor, que conheça bem um dos poetas entre os que Pessoa leu, para então falar sobre ele e dizer como é que a leitura desse poeta se pode relacionar com o que Pessoa depois deixou escrito. Temos feito sessões sobre poetas muitíssimo diferentes, em estilos, em tempos. Hoje a sessão será dedicada a Omar Khayyam, poeta persa do século XII, e para nos falar deste poeta convidamos Fabrizio Boscaglia, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite, que já há muito tempo se dedica ao estudo de Fernando Pessoa, da relação de Fernando Pessoa com o Islão, foi, aliás, tema da sua tese de doutoramento, e é uma área em que Fabrizio tem trabalhado muito, inclusivamente como docente. Vamos também contar com a presença de Sofia Figueiredo para a interpretação em língua gestual portuguesa. Este programa das aulas de Poesia Mundial tem a particularidade de trazer para ser visto pelo público alguns livros da Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, que estão em exposição no piso 2, mas nestes dias em particular são trazidos para poderem ser observados mais de perto e, ao mesmo tempo, fazemos a passagem para o trabalho da nossa biblioteca de acesso público, chamando a atenção para os livros que fazem parte do catálogo do poeta a tratar e que são livros que podem ser requisitados pelos leitores para, nomeadamente, empréstimo domiciliário ou para ler aqui connosco. Antes de terminar, só uma nota. Estamos, neste momento, a fazer um estudo de públicos que consiste de um preenchimento de um questionário de satisfação por parte dos visitantes. Se tiverem possibilidade, tempo de o fazer à saída, agradecemos muito, pois é com essas informações que podemos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigada, uma boa sessão. Boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, quero agradecer à diretora, Clara Riso, por me convidar e para eu estar mais uma vez aqui nesta casa, que sinto um pouco ser também a minha casa, porque tenho frequentado ao longo de vários anos. Um agradecimento especial também à Inês Cunha, à Teresa Monteiro, que facilitaram e ajudaram na preparação desta aula. Eu vou falar durante cerca de 1 hora e depois teremos tempo também para algum debate. Também quero agradecer a Sofia, que aqui está ao meu lado. E o tema desta aula é um poeta, um intelectual da Pérsia medieval, da Pérsia islâmica medieval, chamado Omar Khayyam, que é, do ponto de vista histórico, uma grande figura. Ele viveu entre o século XI e o século XII, é originário da parte atualmente norte-oriental do Irão, uma região chamada Khorasan, e estamos a falar de um grande gênio da Idade Média a nível universal, não apenas um grande intelectual islâmico da época dourada, do apogeu civilizacional do Islão durante a Idade Média, mas de um autor impactante em várias áreas. Foi um grande poeta, e vamos ver hoje particularmente essa vertente, e a forte presença que ele tem como poeta em Fernando Pessoa. Mas Omar Khayyam não foi só poeta, foi um grande astrónomo. Ainda hoje no Irão utiliza-se um calendário solar que tem como base as investigações de Omar Khayyam. Foi um matemático, fez estudos sobre a álgebra que ainda hoje influenciam esta vertente científica. Foi um filósofo, possivelmente que bebeu muito ao pensamento de Avicena, grande filósofo persa medieval. Enfim, um intelectual polifacetado, muito importante. No Irão, ainda hoje muito celebrado. Ainda há poucos dias, nesta mesma casa, foi feita a apresentação, o lançamento
da tradução para a língua persa das Rubaiyat, das quadras de Pessoa inspiradas em Khayyam, e a tradutora, a professora Cepidé, juntamente com o professor Cabral Martins, estavam a falar, de facto, de como Khayyam seja ainda hoje um grande nome de referência no Irão. Okay? Também já foi um grande nome de referência no chamado Ocidente. E Fernando Pessoa vive numa altura em que o nome de Khayyam é um grande nome da literatura mundial, que chega aos seus olhos através de traduções. Fernando Pessoa não conhecia a língua farsi. Lê Khayyam, a poesia de Khayyam, nas traduções inglesas. E vamos já falar disso. Antes de entrar dentro dos arquivos de Pessoa, o que eu vou fazer hoje é mostrar documentos do espólio de Pessoa guardado na Biblioteca Nacional, da Biblioteca Particular de Pessoa, que aqui se encontra guardada. Quero mencionar pelo menos uma pessoa, uma grande investigadora, que nos deixou há poucos anos, que é Maria Liette Galhós, a qual devemos o maior trabalho de investigação e edição nesta parte da obra de Fernando Pessoa. Há outros colegas que também trabalharam o tema de Khayyam em Pessoa, são vários, não vou conseguir mencioná-los todos, mas pelo menos a professora Maria Liette Galhós, acho que é oportuno mencioná-la. Este livro, do ponto de vista meramente material, livrinho, que podem ver neste diapositivo e que quem está na sala pode também admirar na sua materialidade, intitula-se, para já, Rubaiyat of Omar Khayyam, rendered into English verse by Edward Fitzgerald. É uma edição, uma das muitas edições, da tradução inglesa, da primeira importante tradução inglesa das Rubaiyat. Novamente, Rubaiyat significa quadras, em árabe, mas é um termo utilizado também na literatura persa. A tradução, estava eu a dizer, de Edward Fitzgerald, um poeta da Inglaterra vitoriana, que em 1859 publica esta obra, na sua própria tradução inglesa, uma obra que se torna rapidamente aquilo que hoje diremos um best-seller e, digamos, um grande clássico da literatura orientalista na Europa, nas Américas, no chamado Ocidente, enfim, no mundo. É uma obra que hoje não é assim muito lida, mas naquela altura, segunda metade do século XIX e ainda a primeira metade do século XX, é comparável em termos de fama, de impacto e do imaginário dito oriental que vem a gerar, é comparável às Mil e Uma Noites. Portanto, um dos grandes títulos do orientalismo. O que é o orientalismo? Podemos dizer que é uma representação ocidental do chamado Oriente. Uma representação, como veremos, e é também o caso de Khayyam, que não é propriamente, não pretende ser tão rigorosa como eventualmente se poderia pensar. Mas é uma representação um pouco estereotipada, um pouco fantasiada. Este livro, estava a dizer, este exemplar particularmente que agora estou a mostrar, cuja capa estamos a ver, imaginem, o livro de poemas mais anotado da inteira Biblioteca Particular de Fernando Pessoa. Estamos a falar de cerca de 1000 ou mais de 1300 volumes. Quero, para quem não conheça a informação, quero partilhar a informação
que a Biblioteca Particular de Fernando Pessoa se encontra inteiramente disponível em formato digital no site da Casa Fernando Pessoa. Significa que qualquer um de nós pode ir ao site da Casa Fernando Pessoa e ver página por página, não só o que Pessoa lia, mas aquilo que ele anotava e sublinhava. É um tesouro. Eu, há uns anos, fiz parte da equipa que fez esta digitalização, coordenada por Jerónimo Pizarro, Patrício Ferrari e António Cardiello, e é um prazer e uma honra voltar a trabalhar este espólio, este legado, depois de anos de trabalho e graças ao esforço da Casa Fernando Pessoa. Portanto, o mais anotado livro de poesia na Biblioteca Particular de Fernando Pessoa. Este é um volume cuja datação não é propriamente unívoca, mas suponho, e não sou o único a fazê-lo, que seja posterior a março de 1928, dado que uma das páginas em que se indicam títulos da mesma coleção, da mesma editora, traz essa data. Não estava a inventar nada. É, desde a primeira página, desde o frontispício, um livro cheio de anotações. Temos aqui um pouco de tudo. Notas de leitura, comentários, traduções que a pessoa faz diretamente no livro, a partir do texto inglês do livro para português, e temos poemas de Fernando Pessoa, portanto, originais dele, do chamado Pessoa ortónimo, inspirados nas Rubaiyat de Khayyam Barra Fitzgerald. Depois vamos tentar ler algumas destas anotações. Falando de traduções em particular, é muito comum encontrar páginas como estas. E já agora revelamos um pormenor estilístico. As Rubaiyat, quadras, de Khayyam têm um padrão, um sistema de rimas, que é sempre o mesmo, e as rimas são A-A-B-A. Como, agora parafraseando um texto de Pessoa no livro do Desassossego, o terceiro verso desrima. Há um desequilíbrio aí, uma pequena queda, digamos assim, para depois de retomar a rima principal. A pessoa lê febrilmente esta edição, é uma edição que contém em si 4 edições das traduções de Fitzgerald. As traduções que a pessoa faz são uma grande parte deste discurso todo que estamos a fazer sobre Khayyam em Pessoa. Aqui, uma delas, vou ler apenas a tradução de Pessoa. Cito: uns versos lidos sob os grandes ramos, vinho, um pouco de pão, e nós que estamos entoando cantos neste deserto, e o ermo é o paraíso, se o criamos. Fim da citação. Aqui logo aparece uma figura típica da poesia persa medieval e particularmente de Khayyam, a figura do vinho. O vinho que, em alguns poemas de Khayyam, mas também de outros poetas persas medievais, como Rumi, cujo aniversário, entre aspas, aliás, celebrar-se-ia no dia de hoje, 29 de setembro, ou de amanhã, 30 de setembro. Eu encontrei as duas referências. Portanto, é particularmente oportuna também esta sessão sobre poesia persa neste dia. Khayyam, Rumi, Hafiz, Saadi, grandes poetas da tradição literária persa medieval,
em que o vinho aparece, quer, segundo alguns intérpretes, de forma literal, mas, sobretudo, dado o vinho ser proibido no Islão, como metáfora. Por exemplo, como metáfora de um êxtase místico, de uma embriagadura, de uma embriaguez mística. Vamos voltar a este tema mais à frente. A pessoa, como é sabido, não tinha propriamente muito dinheiro. Portanto, não terá adquirido edições que circulavam naquela altura com ilustrações como esta, que não pertence à biblioteca particular de Fernando Pessoa, mas que pertence à biblioteca particular de uma outra grande figura da cultura em Portugal, que é o Sr. Calouste Gulbenkian. Este é um dos exemplares das mesmas Rubaiyat de Khayyam, traduzidas pelo mesmo Fitzgerald, esta patente na biblioteca do Sr. Calouste Gulbenkian. Estamos a falar de um homem que é contemporâneo de Pessoa durante várias décadas. Esta é uma edição de 1909, com ilustrações de Edmund Dulac, que nos permite voltar a esse tema do orientalismo que eu estava um pouco a referir, um pouco também chamando a atenção a esse imaginário à la Mil e Uma Noites. Podemos ver aqui a ilustração deles que no jardim, um pouco como no poema que agora lemos em tradução de Pessoa, no jardim estão a beber vinho, a ler livros. Um imaginário que, do ponto de vista artístico, Pessoa não tinha à mão, ou possivelmente não teve à mão, mas que teve do ponto de vista literário. Esta Pérsia das rosas, do vinho, dos jardins, dos encontros sensuais, típico do orientalismo, século XIX particularmente. Enfim, o copo de vinho, a taça, existe na capa de um outro livro que pertence à biblioteca particular de Fernando Pessoa, nomeadamente a coleção da senhora Manuela Nogueira, da família de Fernando Pessoa, portanto. Omar Khayyam, The Poet, a imagem que vemos à direita. Esta é uma outra tradução comentada, novamente uma tradução inglesa, das Rubaiyat de Khayyam, portanto não é a tradução de Fitzgerald, mas é uma outra que Pessoa adquiriu, é uma edição de 1926. Significa isto que Pessoa teve pelas suas mãos várias traduções. E não estranha, porque Khayyam foi uma das maiores paixões intelectuais de Pessoa. Absolutamente das maiores. Uma paixão que Pessoa cultivou durante pelo menos 30 anos. Calculo eu, pelo menos a partir de 1905. Relembremos que Pessoa nasceu em 1888, faleceu em 1935. E até o ano da sua morte teve as Rubaiyat de Khayyam à mesa. Esta edição, portanto, de Weir, Omar Khayyam, The Poet, em que também há traduções de Pessoa no próprio volume, e que aqui coloca ao lado de uma antologia de literatura de língua inglesa, The Golden Treasury, de Palgrave, outro livro que consta da biblioteca particular de Pessoa e que é também de 1926. Por que é que estou a marcar esta data? 1926. Porque é nesta data que a paixão de Pessoa pelas Rubaiyat emerge da forma mais significativa na vida pública de Fernando Pessoa enquanto autor, que publica em 1926, aqui podem ver a imagem à esquerda, 3 Rubaiyat dele próprio, de Pessoa ortónimo, portanto, inspiradas na febril leitura que ele fazia de Khayyam, das Rubaiyat de Khayyam. Fernando Pessoa quase que reinventa uma espécie de Khayyam lusófono.
é quase que outra máscara. Aqui estou a seguir também a leitura de Jerónimo Pizarro. É uma outra despersonalização de Pessoa. Não chega a ser um heterónimo. É Fernando Pessoa ortónimo. Mas é um Fernando Pessoa que se veste com a roupa de Khayyam, digamos assim. E então escreve estes poemas em que temos a imagem do vinho, temos menções à Pérsia, temos o típico imaginário que ele bebe, o vinho literário, digamos, que ele bebe pelas traduções de Fitzgerald e, sobretudo, de Fitzgerald, mas também do Weir. Ele publica 3 destes poemas na revista Contemporânea em 1926. Mas ele escreve mais do que estas 3. Foi publicada em 2008 a edição crítica, depois de outras edições que tinham sido publicadas. Já referi quem fez este trabalho, quem trabalhou mais esta parte da edição do Espólio de Pessoa, que é a professora Maria Eliette Galhós. Em 2018 publica, pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, este volume que vem à direita, das Rubaiyat, de Fernando Pessoa, e que contém, salvo erro, 182 Rubaiyat. Este volume também contém as traduções que Pessoa fez das Rubaiyat de Khayyam. Também contém outros documentos, entre as quais prosas filosóficas que Fernando Pessoa escreveu, interpretando, digamos, o pensamento implícito de Khayyam. Ora, estava eu a dizer que este Oriente que os ocidentais representam e pelos quais são muito fascinados, particularmente no século XIX, é um Oriente um pouco inventado. Estou aqui a seguir muito de perto a clássica interpretação de Edward Said, que em finais da década de 70 do século XX publica um livro muito importante intitulado Orientalism, em que basicamente defende a tese que o chamado Oriente, seja ele o que for, se é que existe o Oriente até, é, na cultura europeia, digamos ocidental, uma representação bastante estereotipada. No caso de Fitzgerald, este orientalismo é patente nessa dimensão de reinvenção, de fantasia, de um Oriente que nos chega através de traduções, neste caso inglesas, mas que se calhar não é propriamente aquele Oriente, aquela Pérsia que existia no século XI. Não é mistério para os leitores das Rubaiyat de Khayyam que Fitzgerald fez uma tradução muito, e cito as suas palavras aqui na parte de baixo do diapositivo, very unliteral. Fim da citação. Portanto, muito pouco literal. Ele até chega a dizer que algumas quadras ele mexeu, de várias quadras fez uma. O próprio editor do volume pertencido a Fernando Pessoa, onde vem a seta vermelha, afirma, e cito, "It must be admitted that Fitzgerald took great liberties with the original in his version of Omar Khayyam." Fim da citação. Aqui podíamos continuar. É assumido que Fitzgerald não dominava a língua persa. É assumido que algumas destas quadras que ele publicou aqui não só foram juntadas entre vários textos, mas que possivelmente também há aqui quadras que não são de Khayyam, são de outros poetas persas, e que ele khayyamizou, digamos assim. E Fernando Pessoa é perfeitamente ciente disso. Num apontamento que consta no exemplar das traduções de Fitzgerald, na parte alta à direita, lemos O.K, Omar Khayyam, foi, vírgula, não o autor, vírgula, mas a inspiração de Fitzgerald destes versos.
outro documento, desta vez do espólio da Biblioteca Nacional, que está por baixo do primeiro. Omar Khayyam, vírgula, ou Fitzgerald por ele. Fim da citação. Portanto, estamos a lidar com uma tradução que é uma transcriação, que é uma reinvenção. Khayyam era assumidamente um muçulmano, que diríamos ortodoxo, empenhado no pensamento teológico e filosófico, possivelmente próximo até da mística islâmica, como vamos ver mais adiante. Na tradução de Fitzgerald, torna-se num hedonista, quase que um bêbado, digamos assim, um epicurista. Fitzgerald nega nas suas notas de rodapé, nas suas introduções, qualquer ligação com a filosofia islâmica e com a mística islâmica. Portanto, aqui queria citar um outro grande intelectual, Jorge Luis Borges, que ficou muito fascinado com Khayyam e com Fitzgerald. Cito aqui, traduzindo do espanhol para português, de um livro de Borges que é Otras Inquisiciones, de 1952. Cito: dá-se um milagre da combinação fortuita de um astrônomo persa que condescendeu à poesia, de um inglês excêntrico que recorre, talvez sem os compreender na totalidade, a livros orientais e hispânicos, surge um poeta extraordinário que não se assemelha aos dois. Fim da citação. Agora, aqui há esta vertente orientalista de reinvenção, de uma falsa objetividade pretendida pela erudição e a cultura europeia do século XIX. Sim, mas aqui é um outro fenómeno que nos interessa até mais e que é muito pessoano. Fernando Pessoa é o grande gênio dos heterónimos, da despersonalização, certo? Então ele encontra aqui um grandioso caso literário de despersonalização, que é o Khayyam de Fitzgerald. Será este um dos pontos fulcrais que determinam o interesse, grandíssimo interesse que Pessoa teve por esta obra e por estes autores, Fitzgerald e Khayyam. Mas como é que Fernando Pessoa chega a Khayyam? Como é largamente sabido, e todos devem saber, Fernando Pessoa passou uma parte importante da sua vida, da sua infância e da sua adolescência no contexto do Império Britânico, na África do Sul, em Durban. E completou a sua escolaridade do ensino secundário no contexto britânico e anglófono. E é provavelmente no trânsito entre a África do Sul e o seu regresso a Lisboa que ele começa a ler esta obra, Works of Ralph Waldo Emerson, que é uma das obras que ele traz consigo a Lisboa da África do Sul. Lembremos, pessoas vivem na África do Sul de 1896 até 1905, depois de ter nascido em Lisboa e vivido os primeiros anos em Lisboa. Por razões familiares, vive na África do Sul durante aquele período e lê, não sabemos se ainda na África do Sul ou logo a seguir quando volta a Lisboa, ou, como eu acho, em vários momentos da sua vida, lê este artigo intitulado Persian Poetry, de Emerson. Sem dúvida o lê porque tem vários sinais laterais ao lado dos textos, inclusivamente em passagens que se referem à figura do vinho. Portanto, podemos imaginar que este imaginário orientalista, desculpem a repetição de palavras, este imaginário do vinho o atrai logo desde jovem.
Portanto, a pessoa chega à Pérsia, digamos assim, através dos ingleses e dos americanos da literatura anglófona. Portanto, há essa mediação orientalista e anglófona que é imprescindível perceber para se conhecer o fenómeno Khayyam na obra de Pessoa. Khayyam é mencionado em várias listas de projetos e várias listas que constam do espólio de Fernando Pessoa. Possivelmente a primeira vez que o nome de Khayyam aparece é naquela folha de diário que está na parte alta esquerda, que é um diário, é uma página de fevereiro de 1913, em que Pessoa refere Khayyam, e depois em várias outras listas, tanto de livros por adquirir, no espólio de Pessoa há muitas listas de livros que ele queria adquirir, que não adquiriu todos, no caso de Khayyam adquiriu alguns, mas há também aqui listas de projetos que ele queria realizar. Pessoa claramente quer realizar um projeto de tradução. Realizar significa também que ele sonha de publicá-lo. Traduções das Rubaiyat de Khayyam para português, ensaios sobre Khayyam, como é o caso do documento aqui em formato maior, possivelmente da década de 30 ou pouco anterior à década de 30. Portanto, uma presença constante desde 1905, ano em que ele regressa a Lisboa, ou alguns meses antes, até, basicamente, o ano da sua morte. 1935, 30 anos de frequentação das Rubaiyat de Khayyam. Uma outra emergência significativa temos em 1914. Para já é o ano de publicação de um livro de Chesterton, The Victorian Age in Literature, portanto, um livro sobre a literatura victoriana, em que Gilbert Keith Chesterton, esse escritor, trata, entre outros poetas, de Fitzgerald. Não trata de Khayyam, trata de Fitzgerald, que é um poeta, não é só um tradutor, e refere a sua tradução das Rubaiyat de Khayyam. O que é interessante aqui, entre outras coisas, onde coloco aquela seta mais curtinha, é que, segundo Chesterton, as Rubaiyat traduzidas por Fitzgerald têm algo de pagão, como se fossem inscrições pagãs. É interessante porque são anos, estamos aqui em 1914, em 1916, portanto pouco tempo depois, Fernando Pessoa está muito ativo na construção do seu neopaganismo, uma corrente, um movimento literário e filosófico que ele tenta lançar, em que estão envolvidos os heterónimos, particularmente o filósofo António Mora, que teria sido o filósofo entre os heterónimos. Nesse ano de 1914, em que é publicado o livro que estou aqui a mostrar e que também consta da Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, o próprio Pessoa escreve um escrito de ficção, é uma das Crónicas Decorativas. Este título, Crónicas Decorativas, corresponde a um projeto que Pessoa começa e parcialmente publica em 1914 no jornal O Raio, e que consta de alguns textos que falam da irrealidade do Oriente, digamos assim. O texto que é publicado em 1914 fala de que o Japão não existe, não pode existir. O Japão só existe em bulos e chávenas, pintado. E escreve também Pessoa, no mesmo estilo, outro texto sobre a Pérsia, porque a Pérsia também não pode existir, só existem tapetes. E, de facto, aqui, nestes textos que são muito irónicos, e nos quais, a meu ver, Pessoa está a fazer uma reflexão
auto-irónica enquanto intelectual europeu sobre o orientalismo. Ou seja, o nosso Oriente que nós lemos e escrevemos é irreal. Esta é uma chave de leitura. De qualquer das formas, em Pessoa há uma grande interiorização do Oriente, como defende de forma muito mais articulada e profunda o meu colega Duarte Drummond Braga nos seus estudos. Nesta crónica decorativa em que o autor, que não é propriamente Pessoa, a Pessoa está também a despersonalizar-se aqui, ou seja, é Pessoa, mas ele está um pouco a recitar uma parte. Ele menciona Khayyam, que, onde está a seta maior, cito, não pesou nada na balança dos escrúpulos dos cientistas a beleza dos poemas de um Hafiz, de um espaço vazio, de um Omar Khayyam. Foi em vão que estes grandes nomes do passado tornaram grande e irreal e falsa a sua pátria. Fim da citação. Portanto, esta ideia de que o Oriente não existe, é uma decoração. Ideia, repito, repleta de implicações literárias e críticas que agora não vamos aprofundar. É só para dizer que em 1914 há uma primeira menção direta a Khayyam num texto, não só numa lista de projetos, mas num texto literário de Fernando Pessoa. Estava a referir o elemento pagão, ou assim chamado pagão, fundamental no pensamento e na poética de Pessoa. E já disse que, segundo Fitzgerald, Khayyam era um epicurista, portanto, bebia as fontes helénicas. Esta vertente do Khayyam de Fitzgerald podia ser lida no contexto de um grande tema do pensamento de Pessoa, que é o fatalismo, que é um tema que Pessoa trabalha em várias suas obras. O fatalismo, a Pessoa sempre que reflete em termos teológicos, ou quase sempre acaba por pensar que acima de tudo paira um destino insondável, um fatum, uma ananké, ou dos termos da tradição clássica, que designam um fato que nós não podemos compreender e sobre o qual nada podemos fazer. Este elemento ele o encontra também nas Rubaiyat de Khayyam / Fitzgerald, numa famosíssima quadra que é citada por muitíssimos autores. Já agora, entre os intelectuais que tiveram grandes paixões por Khayyam, para além de Pessoa e de Borges, que já mencionei, temos T.S. Eliot, Agatha Christie, muitos, realmente muitos. E esta é uma das quadras mais citadas de Khayyam / Fitzgerald. Cito a tradução de Pessoa. O dedo móvel escreve e, tendo escrito, o que escreve prossegue, nem há grito de fé ou dor que o faça dar emenda, nem volta atrás a ver o que foi dito. Fim da citação. Portanto, um fatalismo muito claro, muito duro também. Fatalismo, epicurismo, não podemos não dizer que, sendo estes temas referidos também por Pessoa nas suas prosas sobre Khayyam, aqui, portanto, abrimos outra vertente. Pessoa traduz Khayyam, Pessoa escreve como Khayyam, quase como Khayyam, digamos. Mas Pessoa também interpreta o pensamento de Khayyam, extrapola uma filosofia intrínseca dos versos de Khayyam em prosas que são provavelmente todas elas foram escritas entre finais da década de 20 e início da década de 30, em que refere, como é o caso aqui da passagem em que coloco a seta, refere o epicurismo. E então, estando a falar de epicurismo, de verdadeiras ou supostas ou fantasiadas ligações entre Khayyam e a cultura grego-romana, nomeadamente helenística,
não podemos não mencionar aquela outra área da obra de Pessoa que mais de perto dialoga com o interesse de Pessoa por Khayyam. E é a poesia de Ricardo Reis. Aqui estou a mostrar um datilografado de um poema também bastante lido e famoso, dos jogadores de xadrez, lá está, da Pérsia. Poema que refere a Epicuro, que refere a Pérsia, portanto, há todo aqui um diálogo que já foi mostrado por vários colegas meus. Quero mencionar em particular um estudo da década de 90 de Márcia Feitosa, uma professora investigadora brasileira. Portanto, há uma certa proximidade, uma linha não só de comparação, mas às vezes de vozes que quase se sobrepõem entre os escritos de Pessoa sobre Khayyam e a obra de Ricardo Reis. Portanto, há um interesse, agora focando em algo que disse há poucos minutos, há um interesse também filosófico de Pessoa sobre Khayyam. Pessoa, como é sabido, é poeta e é pensador. E é pensador por ser poeta. Porque Pessoa acha que a maior filosofia é a poesia, é através da poesia. Ele durante a vida toda tem esta visão da literatura como a obra maior da humanidade, que inclusivamente transmite o pensamento da mais alta e perfeita forma. Então ele interpreta a filosofia de Khayyam. Ele faz isto em textos como este aqui, que apresento à esquerda, que são prosas, são poucas, não chegam a ser 10. E que alguns editores incorporam no livro do Desassossego. Outros não. Eu não vou mencionar a todos, mas as edições correntemente mais presentes nas montras, a de Richard Zenit incorpora textos sobre Omar Khayyam. A de Jerónimo Pizarro, não. Pizarro acha que as prosas sobre Khayyam fazem parte de outro projeto de Pessoa. Um projeto provavelmente mais filosófico, à parte. As duas teses têm pernas para andar. Portanto, têm fundamentos filológicos e filosóficos também. De qualquer das formas, não são estes os únicos textos em que Pessoa fala do pensamento de Khayyam. Há aqui um texto normalmente pouco considerado neste contexto, mas que, a meu ver, é dos mais importantes, que é um dos ensaios que Pessoa dedica a António Boto, escritor e amigo de Pessoa, publicado num volume do próprio António Boto, intitulado Cartas que me foram devolvidas, de 1932. Neste ensaio, em que Pessoa define qual deveria ser o ideal do poeta, do escritor, um ideal criador, segundo ele. Pessoa acha que o poeta tem uma espécie de função criadora demiúrgica. Ele, de alguma forma, e aqui interpretando e parafraseando Pessoa, o poeta estende a criação. Portanto, se há um Deus criador, o poeta, de alguma maneira, também intervém nessa criação. E a criação do poeta é quase como uma extensão da própria criação divina. Isto tem, evidentemente, leituras múltiplas, desde as místicas até as mais prometeicas. O que nos interessa aqui é que, segundo Pessoa, há vários ideais que vários poetas seguem e manifestam nas suas obras. O ideal de Khayyam, lembremos sempre Khayyam Fitzgerald, segundo Pessoa, é aquilo que ele define ideal caótico,
que deve ser entre os piores que ele classifica aqui. Cito: tudo é nada, o nada é tudo. Só caos é Deus e a vida é o seu profeta. Portanto, aqui uma alteração do testemunho de fé islâmico, que diz que não há Deus salvo Deus e Muhammad é o seu profeta. Ele aqui afirma que o caos é Deus e a vida é o seu profeta. Portanto, é uma visão que dizer pessimista é pouco. Continuo. O ideal que daqui resulta é o não haver ideal possível, pois é o não haver nada possível. E porque o caos define bem a alma deste critério, chamaremos ao ideal, ou negação de ideal, que dele resulta, o ideal caótico. Continuo no mesmo texto. O artista pode servir-se da poesia, como Omar Khayyam, para expor um ideal caótico, exprimindo no vinho. Fim da citação. Portanto, o pensamento que Pessoa extrapola de Khayyam, ou melhor, de Fitzgerald, é um pensamento pessimista, nihilista, agnóstico, também já dissemos fatalista. Também não devemos esquecer que o período de maior produção de Pessoa sobre Khayyam são os últimos anos da sua vida, que sem dúvida não são os mais alegres. E também são anos em que a presença do vinho não é particularmente metafórica na vida de Pessoa. Portanto, aqui há todo um conjunto de questões também biográficas que seria interessante aprofundar. Estes elementos de nihilismo, de agnosticismo, ou melhor, de impossibilidade de conhecer, é bastante presente nas Rubaiyat de Pessoa, portanto, naquelas que ele escreve, inspirado em Khayyam. Aqui na primeira, que indico pela seta, no último verso, tudo é o que não é. Fim da citação. Portanto, nihilismo radical. Nihilismo comentado também numa das prosas, digo eu, filosóficas, mas são evidentemente filosóficas. Aqui na parte de baixo do diapositivo, cito: tudo é nada. Esta é uma prosa sobre Khayyam. Cito: tudo é nada, ou, como se diz na antologia grega, tudo vem da sem razão. E é um grego, e portanto um racional, que o diz. Fim da citação. A antologia grega é outro volume da Biblioteca Particular de Pessoa, em que encontra-se de facto esta passagem em inglês. Nihilismo radical e também um racionalismo radical. Há poucos dias, o professor Cabral Martins estava a comentar esse suposto racionalismo de Pessoa, ou ultraracionalismo de Pessoa. Imaginem que Teixeira de Pascoais terá dito que Pessoa não era propriamente um poeta porque tinha, agora parafraseando, porque tinha um raciocínio matemático. Portanto, achava que era demasiado racional, nesses termos estritos. Ou pelo menos achou. Pascoais também teve outros comentários sobre Pessoa. Portanto, este ideal caótico, Pessoa o reconhece em Khayyam, mas também o representa nas suas Rubaiyat ortónimas. Por isso é que eu estava a dizer que essas Rubaiyat de Pessoa são quase que uma outra despersonalização heteronímica. É quase que um Khayyam apócrifo lusófono. Pela pena de Pessoa. A impossibilidade de conhecer. Aqui noutra Rubai, noutra quadra de Pessoa, escrita no volume aqui da Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, no volume da tradução de Fitzgerald, cito: que cábalas sonhei, filosofias, quantas encheram meus inúteis dias. Quando soube, hoje sei que nunca soube, que eu nunca soube. Bebe, que tudo é vão de que te fias. Fim da citação.
Vaidade, outra palavra-chave nesta parte do espólio de pessoa. Ilusão, tudo é uma ilusão, tudo é vão. De facto, Pessoa dialoga aqui nos seus textos sobre Hayam com o Eclesiastes, livro bíblico atribuído a Salomão, em que a Pessoa aqui cita: vi que tudo era vaidade e aflições do ânimo. Fim da citação. Então, uma constelação de autores com os quais a Pessoa compara Hayam. Aqui temos Salomão, Setímio Severo, no outro texto há Buda. No documento à direita temos uma passagem também importante, outra prosa sobre Hayam. Vou tentar ler aqui, não se vê muito bem, mas cito: Omar tinha uma personalidade, eu, feliz ou infelizmente, não tenho nenhuma. Fim da citação. Novamente aqui entro em diálogo com aquilo que foi dito no lançamento da tradução para persa das Rubaiyat de Pessoa pelo professor Cabral Martins. Esta é uma passagem em que, de alguma forma, a Pessoa se desmarca do pensamento, do ideal caótico de Hayam. Porque Pessoa, como ele próprio escreve, via heterónimo e via Álvaro de Campos, é o quê? É, e cito, sentir tudo de todas as maneiras. Fim da citação. Portanto, o próprio ideal caótico não será salvo uma das várias manifestações literárias do gênio plural. Porque a Pessoa não assume ter uma personalidade. Assume que tudo o que ele escreve, apesar de contraditório e plural, é ele. Portanto, ele não pode ser unicamente uma personalidade. Não deixa de ser plural também. Portanto, aqui também relativizamos um pouco esse ideal caótico. É mais uma máscara, repito. Ora, no livro do Desassossego, seja ou não mencionado Hayam, como alguns editores defendem e outros não, sem dúvida que são homenageadas as Rubaiyat, enquanto género literário, num trecho dos poucos que a Pessoa publicou em vida, em 1929, na revista da Solução Editora, no parágrafo final, cito: a poesia da Pérsia, que não é de um lugar nem de outro, faz das suas quadras desrimadas no terceiro verso um apoio longínquo para o meu desassossego. Fim da citação. Então, uma emergência pública. É curioso porque, como sabemos, Pessoa publicou muito pouco se compararmos com tudo aquilo que escreveu. Mas Hayam emerge, pelo menos duas vezes. As Rubaiyat ortónimas publicadas em 26 na Contemporânea e aqui indiretamente no livro do Desassossego, em 29. 5 minutos para finalizar e abrirmos uma outra faceta menos presente, ou que advém de uma minha hipótese, que é a presença ou ausência nos textos de Hayam que a Pessoa lê, traduções de Fitzgerald, traduções de Weir, eventualmente outras, da presença da mística de Hayam. Portanto, não só do Hayam reinventado pelo orientalismo de Fitzgerald, mas alguma coisa que tenha ficado do Hayam autêntico. Já agora, o Hayam autêntico também não é muito fácil, em termos de poesia, de se adivinhar, porque manuscritos há vários, são duvidados. Portanto, os próprios manuscritos que Fitzgerald utilizou não se sabe se são autênticos, possivelmente não são. Há ali também polémicas, nas quais eu, de facto, não tenho autoridade nenhuma para dizer quem tem razão, mas ao longo das décadas vários editores têm polemizado acerca de quais serão os manuscritos autênticos de Hayam. Uma edição que se aproxima de uma pesquisa filológica bastante, enfim, séria, pelo menos, é esta de Ahmad Saidi, que é uma espécie de edição crítica com a versão persa
uma tradução para inglês feita por ele e depois as referências às várias outras traduções feitas por outros antes dele. Ora, tanto não entrando na questão da autenticidade, contudo, parece um dado biográfico razoável e documentado que Khayyam, poeta, astrónomo, cientista, filósofo, tenha tido alguma simpatia ou até uma afiliação às confrarias da mística islâmica, o chamado sufismo, a mística, o esoterismo, a espiritualidade iniciática do Islão. Quem defende isto são um professor da Universidade de Washington, que é Hussein Said Nasser, nesse manual de filosofia islâmica, Islamic Philosophy from its Origin to the Present, e outro investigador, ele também persa, Mehdi Amin Razavi, no seu estudo dedicado a Khayyam, The Wine of Wisdom. Ambos referem uma passagem que consideram autêntica, em que Khayyam diz que o sufismo, cito, é a melhor de todas as vias, fim da citação. Ou seja, é o melhor caminho para o conhecimento, mais do que a filosofia e mais do que outras atitudes religiosas. É a mística. Portanto, a mística significa uma tentativa de conhecer diretamente Deus, uma tentativa de alcançar a chamada gnose, um conhecimento autêntico, direto do divino. Nasr Bayat, que pessoa leu? Alguma coisa existe desta suposta mística de Khayyam? Bom, sem dúvida que pessoa, alguma voz sobre sufismo terá recebido pelas suas leituras. Já na África do Sul, pretende adquirir uma obra de Saadi, o Gulistan de Saadi, uma grande obra de poesia sufi da Pérsia medieval. Noutra lista de livros, possivelmente na altura em que ele traduzia textos de teosofia, por volta de 1915, ele provavelmente anota de querer adquirir uma obra de Inat Khayyam, um sufi contemporâneo de Pessoa. Não adquiriu nenhuma destas obras, mas na altura em que se interessa mais por Khayyam, portanto de 1926 até a sua morte, Pessoa adquire uma série de livros sobre Islão, sobre literatura persa, sobre literatura do chamado Oriente Islâmico, e lê poemas não só de Khayyam, mas também de poetas assumidamente sufis, como Rumi, como Hafiz, que já mencionei. Na edição de Weir, portanto, não em Fitzgerald, que orientaliza bastante Khayyam, mas em Weir, onde eu coloco a seta, a pessoa terá lido, este é um volume que ela anotou e traduziu, portanto, possivelmente leu estas páginas, um verso de Khayyam em que o coração do ser humano é assim mencionado. O coração, estou agora a traduzir ao vivo, e 2 versos depois. O trono de Deus é onde tu te sentas. Fim da citação, assim, traduzida um pouco ao vivo, de uma forma unliteral, como diria Fitzgerald, mas enfim, acho que se percebeu. O coração que se senta no trono de Deus. Esta parece uma direta, digamos, um eco de um dito do profeta Muhammad, profeta do Islão, Maomé, que terá dito que o coração do crente é o trono de Deus. Portanto, aqui uma reciprocidade de um eco de figuras. O próprio profeta do Islão terá dito, cito aqui esta parte em pequeno em baixo, céus e terra são incapazes de me conter. Aqui é Deus que fala. Deus diz, céus e terra são incapazes de me conter. Mas o devoto, suave coração do meu fiel servo é capaz de me conter. Fim da citação. Portanto, esta ideia do coração humano como, evidentemente não é o coração físico, mas é, digamos, um centro espiritual do ser que pode conter o divino. Ora, há uma pequeníssima parte de Rubaiyat de Pessoa,
as suas rubaiyat ortónimas, que fogem ao ideal caótico, ao pessimismo nihilista e fatalista, e que parecem ter uma certa abertura mística. Cito aqui uma delas, e que será a última coisa que possivelmente vou citar. São ovelhas as estrelas, elas são grandes. Velho e pequeno é o coração, e contém mais do que as estrelas todas, sendo sem espaço, mais que a imensidão. Fim da citação. Temos aqui também esta imagem de um coração que contém mais do que o universo, basicamente. E é um coração que transcende os limites. Terá havido aqui uma recepção do sufismo por Pessoa? Não sei. É uma hipótese que fica ainda em aberto. Para concluir, esta é uma aventura intelectual das mais interessantes que existem dentro da biografia e da obra e do pensamento de Pessoa. Fitzgerald é sem dúvida a figura-chave, mas não é só através de Fitzgerald que a Pessoa recebe. Khayyam, a edição mais anotada na biblioteca particular das Rubaiyat de Khayyam é, como dissemos, provavelmente posterior a março de 1928. A Pessoa terá lido a mesma tradução de Fitzgerald e outras, possivelmente antes, pelo menos a partir de 26 e antes também. É um dos grandes amores da vida intelectual de Fernando Pessoa. Antes de concluir e abrirmos a uma meia hora de debate, quero agradecer e mencionar os arquivos que foram consultados para esta pesquisa, a Biblioteca Nacional de Portugal, a Fundação e o Museu Carlos de Gulbenkian e, obviamente, a Casa Fernando Pessoa. E aqui com mais uma quadra, que não vou ler, mas vou deixar para a vossa leitura, em que Pessoa fala como se fosse ele Khayyam, portanto, este velho Khayyam, e assim que Pessoa se apresenta, e tendo ao lado uma citação de Rumi, hoje comemorado na data possível do seu nascimento. Não me resta salvo que dizer um grande obrigado. Questões, perguntas, comentários, intervenções, reflexões? Olá, boa tarde, muito obrigado. Não sei se é preciso um microfone ou se todos estão a ouvir. Posso falar mais alto? Sim. Uma questão que sempre me assolou quando leio poesia traduzida é quanto do original resta na tradução, nomeadamente quando nos subjugamos à rima. Temos que adulterar o poema original de modo a conseguir obter essa musicalidade do poema. Quanto do original Khayyam é que temos depois de passar de uma poesia persa para uma britânica, depois para uma portuguesa. E outra questão é, quando se lê edições bilíngues, em que continuamos a ter esse jogo da rima, e em que, para quem não entende a língua original, apesar de ter ao lado uma edição bilíngue, não seria conveniente ter uma edição a duas fases, em que tivéssemos o poema traduzido literalmente e o poema com o espírito, o
respeitando assim a musicalidade original. Obrigado. Enfim, é evidente que este é um problema, é uma questão, e muito fascinante também, que se tem colocado ao longo dos séculos, quando falamos de traduções. No caso específico, é evidente que nestas passagens entre os manuscritos, supostamente não autênticos persas, a tradução intencionalmente criativa, muito criativa, de Fitzgerald, e a tradução igualmente criativa e despersonalizante de Pessoa, o original possivelmente foi o que menos interessou a estes dois tradutores. Mas repito, não só na vertente de crítica orientalista, mas há aqui um caso autoral. Estamos a falar de poetas, Fitzgerald e Pessoa, que quiseram desafiar a si próprios e ao leitor, apresentando uma despersonalização, uma ficção que tem um valor literário em si e, portanto, e até declaradamente, enfim, assumindo esta dimensão de não literalidade. Portanto, não será essa a questão que interessou mais a pessoa. A pessoa informou-se acerca de quem possivelmente era Khayyam, para além de Fitzgerald, mas o Khayyam fingido era sem dúvida mais interessante para ele. Agora, a ideia de uma edição que traga o original, uma tradução literalíssima e, portanto, se calhar até um pouco feia em alguns aspectos rítmicos, e depois uma mais transcriada e mais estilisticamente apelativa, é uma ótima ideia. Salvo erro, alguém já fez isso, não sei se com Khayyam, mas não lhe sei dizer. Mas é uma ótima proposta para os nossos amigos tradutores. Obrigado. Eu acabo também por querer também apresentar-me aqui também para explicar o porquê destas perguntas. Eu sou, além de músico, sou recém-publicado escritor e tenho muito interesse também como formado em História pelas culturas do Médio Oriente e pelo misticismo, do sufismo especificamente. Há algum tipo de exemplo, por exemplo, de pessoa dentro de outros géneros poéticos e formas poéticas do Médio Oriente, ou é só nos Rubaiyat? Por exemplo, se há Ghazal ou algo semelhante. E outra pergunta também era se, além da rima e da óbvia quadra, há alguma estrutura métrica além dessa, ou seja, dentro dos Rubaiyat. Obrigado. Partindo dessa segunda questão, nas Rubaiyat de Pessoa e nas traduções que ele faz, o sistema métrico é esse. Aliás, esqueci de dizer que nas versões inglesas de Fitzgerald e, consequentemente, nas Rubaiyat de Pessoa, para além do sistema de rimas AABA, o estilo dos poemas são poemas em endecassílabos. E, portanto, aí há um certo rigor que a pessoa segue. Outros géneros de poesia do Oriente Próximo, do Médio Oriente, enfim, do Mediterrâneo islâmico, que eu esteja a ver, não diretamente, pelo menos. Sabemos que a poesia, por exemplo, a poesia árabe teve uma influência importante nos cancioneiros medievais aqui na Península Ibérica, portanto, Pessoa era conhecedor dessa tradição e Pessoa admitiu e até elogiou o legado arábico-islâmico do Al-Ándalus, portanto, da Península Ibérica governada pelos muçulmanos, na literatura portuguesa, nomeadamente na sua própria literatura. Há textos em que ele reconhece essa dívida. Dívida é uma palavra até que ele utiliza. Ele, ou disfarçando-se, ou juntamente com Augusto Ferreira Gomes, publica um texto em 1928, em que falam da dívida, agora não me lembro literalmente, mas digamos uma dívida cultural de Portugal para com a literatura árabe
da Península Ibérica governada pelos muçulmanos, nomeadamente uma dívida para com o escritor Al-Muqtamid, um escritor importantíssimo da literatura árabe e islâmica do século XI, nascido em Beja, portanto, no Ocidente Ibérico, vivido em Silves, rei de Sevilha, um grande nome de literatura, enfim, mundial, sobre o qual Pessoa terá escrito, e segundo acho, e aqui penso também com Pedro Sepúlveda, com Jorge Uribe e outros colegas, Pessoa terá escrito exatamente sobre ele, apesar dos textos serem assinados por uma sigla das iniciais do seu amigo Ferreira Gomes. Mas aqui estamos a entrar em questões muito domésticas dos pessoanos, portanto não vos quero aborrecer. Portanto, as duas áreas maiores em que ele se interessa pelas culturas islâmicas são Khayyam, da vertente persa, e o Al-Andalus, portanto, a Península Ibérica governada por muçulmanos entre o século VIII e o século XV. Outras questões, intervenções, enfim, comentários. Foi tudo claro ou foi difícil de se entender? Foi muito técnico? Foi demasiado pessoal? Às vezes utilizamos discursos um pouco esotéricos, entre aspas. Mas espero que tenha sido bastante claro. Peço desculpa porque em uma ou duas passagens é possível que na transcrição do espólio, ou melhor, de copiar e colar de um ficheiro para outro do espólio de Pessoa, alguma ortografia tenha sido alterada pelo próprio software. Às vezes acontece, porque a ortografia original, às vezes depois o software, entre aspas, corrige automaticamente e, nesse caso, peço desculpa, às vezes acontece. Sim. Pode levantar um pouco o som. Boa tarde. Já percebi que a pessoa teve contacto com poetas árabes. Queria lhe perguntar se também teve contacto, por exemplo, com as Mil e Uma Noites, que é um caso paradigmático também destas complicações do orientalismo, se ele também teve contacto com este tipo de obras. Diria que sim. As Mil e Uma Noites são mencionadas num caderno de juvenil de Pessoa, talvez 1903, agora estou a lembrar-me um pouco por alto. The Arabian Nights era um dos títulos que as Mil e Uma Noites tinham. Possivelmente nunca chegou a comprar, ou então comprou e depois trocou ou vendeu, porque não constam da biblioteca particular que hoje temos. Mas as Mil e Uma Noites são mencionadas no livro do Desassossego, num escrito, salvo erro, de 1931. Portanto, é um imaginário que lhe é presente, sem dúvida. Pessoa é um grande erudito. Não digo nenhuma novidade. Mas Pessoa é um grande erudito. É um poeta que escreve sempre com livros da sua biblioteca abertos ao lado. Essa ideia do poeta que escreve uma espécie de possessão delirante não se aplica à Pessoa. É um autor muito inspirado, sim. À noite, durante o dia, à noite, em qualquer suporte, em qualquer momento, vinham-lhe os versos. Mas é também um grande intelectual, com uma erudição vasta, profunda, evidentemente filtrada pelos códigos culturais da sua época e da nossa civilização, mas tem muitas vozes dentro de si, mas também tem as vozes dos seus entre aspas, irmãos poetas de outras épocas e de outras culturas e contemporâneos também. Eu queria dizer só, dizendo que não havendo mais questões, se estivermos de acordo, agradecemos mais uma vez a tua apresentação, dizer que algumas das edições que referiste estão aqui, por acaso de alguém querer levar consigo hoje o livro para casa, e o que acabaste de dizer sobre esta relação de Pessoa com os poetas que estão ao seu lado, podemos até dizer na mesa de trabalho, é
é exatamente o núcleo desta nossa ideia do programa das aulas de Poesia Mundial, e chamar a atenção que a próxima já está marcada para finais de novembro. E agradecer mais uma vez. Obrigado, Clara. Obrigado a todos.